Camila, por favor, fala aí um pouquinho de você e antes de nós começarmos. E muito obrigado por você estar aqui conosco. Eu que agradeço o convite, fiquei muito honrada. Eu sou jornalista há 10 anos, tenho graduação na Universidade de Brasília. Basicamente, a minha carreira foi em telejornalismo, principalmente no Grupo Globo. Atualmente, como falaram, eu estou na equipe do Em Pauta, da Globo News, dedicada à área do consórcio que pega os dados da pandemia. Então, atualmente, nesse momento, eu posso me considerar uma jornalista de dados, embora eu nunca tenha sonhado com isso, aconteceu, a pandemia transformou aí todo mundo e estamos lidando com a situação. Também tenho mestrado na UF, na parte de redes sociais, estudei Wikipédia, e agora eu acabei de ser aprovada no mestrado de Ciência da Informação da UFRJ. Muito obrigado, Camila. Só que eu acho que você fez um pequeno downgrade. Até onde eu sei, você foi aprovada no doutorado. Né? Então, eu falei mestrado, eu fui aprovada no doutorado, perdão. Valeu, muito obrigado. Juliana, por favor. Boa noite a todos. Como o professor Flávio falou, eu sou sócia da Quartz Comunicação, que é uma agência especializada em conteúdos ambientais. Além disso, eu sou mestre em comunicação política pela City University, com uma pesquisa em foco de democracia e internet. Na minha atuação profissional, eu sempre trabalhei como gerente de mídias digitais e ligadas a essa área. Muito obrigada pelo convite, eu espero que a gente tenha uma ótima palestra hoje. Boa noite. Muito obrigado, Juliana. Meu nome é Flávio Nogueira, sou professor da Universidade Veiga de Almeida, em disciplinas ligadas à área de administração e, mais recentemente, à área de engenharia. Eu sou engenheiro de formação de sistema de computação, trabalhei muitos anos nessa área, fui empresário nessa área e depois fui caminhando para a área de marketing. Vou reviver um pouco aqui da minha experiência com marketing direto e marketing de relacionamento. E, mais recentemente, eu concluí um doutorado na COP na área de planejamento energético e ambiental. Muito obrigado a todos. Eu vou começar compartilhando a minha tela para nós começarmos a conversar sobre esse assunto. Vocês veem a minha tela? Sim. Então, muito bem. Então, nosso tema de hoje como o professor Leonardo comentou, é o marketing digital, a Lei Geral de Proteção de Dados e as fake news. Né? Essa questão da Lei Geral de Proteção de Dados, ela pode ser abordada de diversas óticas. Né? A universidade, inclusive, agora tem um curso de pós-graduação trazendo a Lei Geral de Proteção de Dados sobre a ótica da tecnologia, né? Da gestão da informação, de todos os processos de segurança que as empresas precisam ter para isso. Não só, e a Lei Geral de Proteção de Dados, ela não trata somente de proteger que os dados saiam indevidamente das organizações, mas também que as organizações não deem um uso indevido desses dados. Isso já é uma questão bem antiga, né? Essa questão das empresas usarem indevidamente muitos dados. Né? Eu trabalhei muitos anos com marketing, particularmente com database marketing, CRM, venda direta, lidando muito com essa questão de listas. Então, eu vou abordar essa questão da proteção de dados sob a ótica do marketing, né? Sobre como essa questão é uma questão relevante para o relacionamento das empresas com os seus consumidores. Eu coloquei aqui algumas indicações de literatura que tem na nossa biblioteca sobre marketing digital e comunicação integrada de marketing, né? Porque a comunicação, embora ela cada vez mais seja majoritariamente digital, ela nunca é somente digital.
E eu coloquei aqui, destacando, o livro do Seth Godin, né, que eu não sei se é o primeiro, mas certamente foi a minha Bíblia, no final dos anos 90, início dos anos 2000, falando sobre a questão do marketing de permissão, que está muito relacionado com a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Vocês devem estar observando que agora, toda vez que vocês entram num site, o site mostra lá a política de cookies e ele pergunta o que você autoriza ou não autoriza. Isso nada mais é do que um determinado nível de permissão. Esses níveis de permissão, eles são sequenciais, né? Quando a gente ensina isso, normalmente a gente coloca como você tirar uma pessoa para dançar, né? Como vocês já estão vendo, eu já tenho cabelo branco, então não sei se hoje em dia ainda é assim, mas eu já fui a muita festinha que eu levantava e tirava uma menina para dançar. E aí você estava dançando, assim, você chamou e ela aceitou dançar com você, né? Se você quiser dar um beijinho no rosto dela, ela tem que consentir isso. Você deu um passo adiante, ela deu um consentimento para dançar, ela não deu um consentimento para você dar um beijo no rosto dela ou fazer outras coisas. No relacionamento com o cliente, é a mesma coisa, né? A gente tem que ir pouco a pouco ganhando a confiança do cliente e aí avançando em como você usa os dados do cliente. E como esse negócio é antigo, eu coloquei isso daqui, porque assim, a minha formação em marketing direto começou aqui no Brasil, mas se desenvolveu muito nos Estados Unidos, nos congressos de marketing direto da DMA que eu frequentei durante, sei lá, talvez uma década nos Estados Unidos. E eu fiquei muito surpreso por saber que o marketing direto, uma coisa que começou a bombar nos Estados Unidos, se eu não me engano, o primeiro catálogo ele é do século XVII, né? Benjamin Franklin. E eu coloquei essa figura aqui porque o marketing direto bombou mesmo nos Estados Unidos na corrida do ouro, porque os Estados Unidos se desenvolveu pela costa leste, né? E a corrida do ouro aconteceu na costa oeste. E não tinha nada. Então, assim, esse senhor aqui, ele está com uma caneca, está com cinto, está com uma calça. É até curioso vocês observarem, todos usam suspensório, porque as coisas não tinham muitas gradações, né? Mas isso vinha tudo da costa leste. Tudo o cara anotava num catálogo e já tinha um problema de permissão, porque vocês devem lembrar daqueles filmes de Velho Oeste, tem sempre uma vendinha que o cara vai lá pegar os pacotes dele que chegaram pela diligência. Quem anotou o pedido dele a partir do catálogo, ele fez uma lista. E ele não podia contar que o Mr. John comprou um corte de chita que a esposa dele não está usando. Quem está usando é a moça do salão. Então, isso é um respeito ao uso do dado. E esse processo, as tecnologias que estão por trás dele, foram evoluindo muito no final do século XX, né? Eu diria que a partir de 1980, a parte de análise de estatística entrou mais robusta nisso. Acho que a Camila vai tocar um pouco na questão de algoritmos e vai trazer essa questão. Mas isso é um conhecimento que já está muito maduro e vem de muito tempo. Agora, se acelerou muito. E a gente deve pensar que isso que eu mostrei do Velho Oeste é o que acontece hoje, para usar uma palavra que está mais ou menos na moda, nos grotões do mundo. Porque todo mundo tem um celular. Então, assim, para vocês terem uma ideia, o maior banco da África é uma companhia telefônica. As informações são trocadas pelo celular. Então, agora, esse marketing que é digital, ele atinge as diversas pessoas usando a tecnologia para chegar nela. E o que a gente quer, eu listei aqui uma série de objetivos e plataformas, né? O marketing digital é um marketing multiplataforma, mas o que a gente quer, ao fim e ao cabo, é conseguir fazer esse funil, segmentar os clientes e buscar a melhor oferta para esse cliente. E isso gera uma ambição muito grande no detentor desse dado. E, às vezes, um mau uso desse dado, né? Quer dizer, você fazer um bom marketing personalizado é muito bom, porque você faz a oferta que o cliente quer.
Então, por exemplo, eu sou um consumidor de vinho. Eu gosto de receber as ofertas dos meus fornecedores de vinho. Quando vem lá, eu escolho, esse aqui é bom. Eu permiti que ele fizesse isso, mas eu não permito, por exemplo, aquele aviso, porque senão eu não consigo trabalhar. Toda hora vem E o cara me perguntou, você quer aviso? Eu falei, não quero aviso, não. Você pode mandar e-mail. E quando tiver tempo, eu vou lá, leio e vejo o que eu escolho. Mas é isso, a gente quer fazer um grande funil, né? E por que a questão digital é cada vez mais marcante? Por conta da aceleração da tecnologia, né? Por isso que eu botei aqui, digital por quê? Porque é rápido e, por ser muito rápido, é cada vez mais perigoso, né? Você tem um alcance muito grande, muito rapidamente. E essas tecnologias são exponenciais, né? Aqui eu digo assim, até a tecnologia do vaso sanitário, ela durou aqui do meados do século XIX, onde todo mundo só tinha casinha lá fora, até os nossos dias, né? Embora essas curvas, na verdade, elas nunca chegam a 100%, né? Elas são o que a gente chama de assintótica, né? Elas se aproximam, mas não bate lá no 100%. E essa questão digital pressiona muito as empresas, e muitas vezes elas derrapam isso, em acelerar muito essa comunicação. A gente tem uma série de ferramentas para administrar essa velocidade e ter alguma segurança nessa velocidade toda. A gente hoje tem ferramentas de planejamento ágil e rápido, né? Tem inclusive um software chamado Agile, que ajuda nisso. Você tem métodos, como o método Scrum, né? Que é o nome de uma jogada que vem do rugby, que é muito legal, que ela só funciona se todo mundo trabalhar junto. E é um método que vocês veem aqui, que as unidades de tempo são 24 horas, são 2 a 4 semanas, né? Eu tive o prazer de trabalhar com o Sérgio, que está aqui está nos prestigiando aqui, e nós fazíamos campanhas de marketing com diversos estágios, e os estágios duravam 3 semanas, 2 semanas, agora eles duram horas, né? Eventualmente até minutos. E na questão de segurança, a gente tem uma tecnologia que é razoavelmente emergente, né, que é a tecnologia do blockchain, né, que se botei essa imagem aqui para lembrar disso, que promete que a gente tenha uma segurança muito maior no uso dos dados, né, porque ela cria, na verdade, ao invés dos dados serem, de você guardar bancos de dados, você guarda objetos de dados. Então, aquelas características, com as características daquele dado, elas ficam blocadas, né? Deixa de ser um dado, passa a ser uma transação. A transação que registrou aquela informação. Então, toda vez que ela muda de estado, você consegue ter essa trilha. E isso dá uma grande segurança na informação. Eu coloquei aqui, se vocês lerem o que está escrito aqui em cima, né? Eu sou fã de ficção científica, né? Então, para quem não viu, né, eu recomendo que vejam o filme Minority Report, e aí depois, se vocês não descobrirem de onde é que vem o Minority Report, vocês podem me perguntar que eu digo, mas é um segredinho, você tem que ver o filme e sacar de onde é que vem o Minority Report. Mas nesse filme tinha um face recognition, que hoje em dia já é um padrão. A China, particularmente agora na pandemia, desenvolveu muito isso. E está em todo lugar, até no robozinho. Os dispositivos de reconhecimento da China estão reconhecendo temperatura das pessoas. Então, se você tiver febril, entrar febril num determinado lugar, você vai receber uma mensagem no teu telefone, está com febre, vá para casa. E aí vai ser monitorado, vamos saber o que está acontecendo, né? Então, é o que a gente está chamando de underwear surveillance, né? O Noah Harari, que é um cara que eu gosto muito, fala muito disso da tecnologia do futuro, né? Então, a gente vê que essa questão da segurança digital ela está diretamente ligada a uma questão de privacidade.
E eu vou fechar, né, colocando aqui, eu gostei muito dessa imagem, e que é de um blog que tem da INSEAD, que é uma escola de negócios francesa. Não, amor? Eu acho que alguém abriu o microfone. Então, eu achei muito legal essa foto, porque ela mostra isso, uma digitalização do indivíduo, né? E ele colocou aqui, né, essas colocações não são minhas, são desse blog, que eu achei muito legal, né, que ele diz o seguinte: olha, não sofra com que está faltando alguma coisa, né? Não junte, não seja simplesmente um acumulador de dados. Você só precisa do dado que você vai usar para tomar algum tipo de decisão. Peça o consentimento, né? Aquilo que a gente falou, né? Crie uma confiança, né? Você respeitar o seu consumidor é fundamental. E aí perguntar o que ele quer, o que ele não quer, e aí evoluir, né? Não, usa todos os dados, né, que você tem das relações dos seus clientes, quais são os canais que eles preferem, de que maneira ele prefere comprar, né? Então, por exemplo, eu vou dizer para vocês, eu sou cliente do Banco Itaú, né, também, né? Meu amigo bradesquiano de coração, Sérgio, se eu ouvir isso, pode me bater aí nas redes sociais. Mas eu continuo lá com a minha conta de aposentadoria no Bradesco. Mas o Itaú tem, eu não sei se o Bradesco tem essa feature, mas eu acho um negócio muito legal, que eu só uso cartão virtual para comprar na internet. Eu pego o meu cartão e gero um cartão dinâmico. Na hora que eu vou comprar, eu uso aquele cartão. Ele só serve para aquela transação. Então, se alguém hackear aquela transação, aquele cartão não serve para nada. Achei que foi uma boa medida, né? E não adianta você ter dado sem você agir. O dado é meio, né? Você tem que usar para analisar e tomar as suas decisões de modo a que você crie valor para a empresa, né? Inclusive, quando se desenvolveu a questão do CRM, né, a gente dizia que qual é o valor da empresa? O valor de uma empresa é o valor presente líquido de todos os seus clientes. Uma forma diferente de ver é você transformar os dados dos seus clientes em valor para o seu cliente e para você. Bom, pessoal, com isso eu vou passar a bola para a Camila e agradeço aqui a todos. Camila, por favor. Então, gente, vamos lá. Achei brilhante a explanação do professor Flávio, e tem tudo a ver com o que eu estudo. Essa questão de lei de proteção de dados é algo que é urgente na nossa sociedade, é algo que a gente precisa debater agora, porque a gente está num mundo digital que está reinando livre há uns 20 anos. Tem uma autora que eu gosto muito, que eu vou até falar dela, que é a Shoshana Zuboff, e ela fala que quando a internet surgiu e a internet se popularizou, a gente parecia a Alice atrás do coelho branco. O coelho seduziu a gente para entrar no buraco, a gente foi atrás dele para entrar no País das Maravilhas, e a gente não sabia o que estava acontecendo. A gente só foi e a gente desfrutou daquele mundo sem saber. Lá a gente descobriu que a gente pode usar redes sociais, que a gente pode se comunicar, todos os benefícios que nós conhecemos da internet. Isso tem aí uns 20 anos, desde que popularizou de verdade a internet. Só que de uns tempos para cá, a gente começou a entender que não é tanto o País das Maravilhas, que tem uma série de poréns na internet, que, na verdade, envolvem a nossa própria vida, como os nossos dados. Não estou falando só desses dados que o professor Flávio falou, não. Estou falando os dados que extrapolam, além do seu CPF, além das fotos que você coloca no Facebook, além desses dados que nós fornecemos gratuitamente, que de fato são risco. Quais os fatos excedentes? O que esses dados excedentes causam? Como é que isso volta para a gente? Como as grandes empresas de tecnologia se apropriam desses dados excedentes, que é um termo que eu já vou explicar, para conseguir aumentar ainda mais os rendimentos.
Então, se você tem uma empresa, se você quer criar uma empresa e vai, claro, anunciar, fazer anúncios pela internet, você tem que saber que não aquilo não você fazer um Google Ad, você entrar nesse mundo digital para beneficiar a sua empresa, você tem que entender onde você está entrando, que o universo é muito maior que você, a relação cliente e empresa, né? Pode passar para o próximo, por favor? Bem, tem essa autora que eu gosto muito, que é a Cathy O'Neil. Eu estou até com o livro dela aqui. O livro dela aqui, que é o... Eita. Passou para o próximo slide, é que eu não consegui ver. Agora sim. Ela é doutora em matemática, sempre gostou muito de matemática, e ela é a autora desse livro aqui, não sei se vocês vão conseguir ver, quando no final da palestra eu mostro todos os livros que eu usei, que é o Algoritmo de Destruição em Massa. E ela defende o fim dessa fé cega no Big Data. O que é o Big Data? É essa quantidade absurda de dados que nós fornecemos e que as próprias grandes empresas de tecnologia, eu estou falando de Google, estou falando de Amazon, estou falando dessas grandes empresas, a Apple, a Samsung, enfim, essas grandes empresas, como elas trabalham nesses, sei lá, trilhões de terabytes e como isso reverte na vida real. Próximo, por favor. Porque, na verdade, nós temos uma questão... eu tenho um pequeno delay na mudança do slide aqui. O que ela defende? Ela defende que alguns algoritmos, muitos deles, são armas de destruição matemática. Ela faz esse duplo sentido, a mass destruction ou mass destruction, destruição matemática ou destruição em massa, né? Que são modelos matemáticos nocivos, são ciclos viciosos de feedback que são criados, são grandes modelos matemáticos que são feitos por pessoas. Pessoas têm vieses, têm pensamentos preconceituosos e ela acredita que os modelos matemáticos criados por pessoas vão, de fato, também reproduzir esses estereótipos e esses preconceitos, né? Como algoritmos racistas. Não sei se vocês já tiveram contato com reconhecimento facial, até que o professor Flávio falou, quando você coloca questões de violência e você joga no Google, é muito mais provável, a probabilidade é muito maior que o Google te ofereça o rosto de pessoas negras relacionadas a crime do que é de brancos. Isso só reforça um estereótipo que a sociedade já tem. Nós sabemos que nós temos um racismo estrutural e isso, claro, é reforçado e é aumentado a cada ciclo de feedback desses algoritmos. Próximo, por favor. E aí, no próximo slide, a gente tem uma notícia de um jornalista do Intercept, que eu gosto muito, americano, e ele fala que, depois de vários estudos que afirmam, que apontam exatamente que os algoritmos do Facebook, mas de várias outras redes sociais, tendem a estereotipar tanto gênero quanto raça, que pessoas negras tendem a receber vagas de emprego menores, você nunca vai ver, é muito menos provável que um homem negro ou uma mulher negra receba vagas de advogado, vagas de médico, em comparação a pessoas brancas. E também a questão do gênero. É muito mais fácil que uma mulher tenha vagas relacionadas a secretária, quando ele fala que secretarial ads. As mulheres são mais o target de vagas de secretariado ou de enfermagem e nunca de médico, nunca de posições de emprego melhores. Próximo, por favor. Então, ela fala, no final do livro, ela chega a algo interessante, que eu acho, que ela fala que os privilegiados, no futuro e já agora, as pessoas privilegiadas vão ser analisadas por máquinas.
os privilegiados serão analisados por pessoas e as massas vão ser analisadas por máquinas. Até porque quem é privilegiado tem um contato, uma pessoa real. E você vai, por exemplo, você tem um site de vagas de emprego. Se você tiver um contato na empresa que você quer, é muito mais fácil de entrar do que se você colocar o seu currículo no meio daquela quantidade enorme de informações. Então, para você se destacar, é muito mais fácil se você tiver conexão com pessoas. E ela fala que cada vez mais no futuro, e hoje já, as pessoas privilegiadas serão aquelas que tiverem contatos e que não forem selecionadas por máquinas. Próximo, por favor. E aí nós chegamos nela. Essa é a autora que eu citei no início, que eu posso dizer que ela é o meu atual crush intelectual. Essa mulher é sensacional. Se você se interessa pela área de algoritmos, dessa parte de dados, de restrição de dados, dá uma olhadinha nela, que o nome dela é sensacional, Shoshana Zuboff. Ela é doutora em psicologia social e professora de Harvard, e ela é a autora do livro A Era do Capitalismo de Vigilância. Ela cunhou este termo, na verdade, que acho que resume bem o desafio desse nosso próximo século conectado, internetico. Muitas pessoas, eu não gosto muito dessas aproximações acadêmicas, não, mas muitas pessoas falam que é como se fosse o livro Capital, ela é praticamente o Marx do século XXI. Não sei, eu não gosto dessas aproximações, mas é muito comum ouvir isso sobre ela. Então, ela, de fato, tem um peso muito importante atualmente enquanto pensadora. E ela critica justamente isso que a gente está falando sobre o poder das grandes empresas de tecnologia, Google, Apple e Amazon. Pode passar, por favor. Ela fala o seguinte, o que é o capitalismo de vigilância? O capitalismo de vigilância é um poder além dos dados que a gente fornece. Então, de acordo com você, como falamos, você posta a sua foto de Facebook, nós temos o robozinho lá que o professor Flávio mostrou, que faz mapeamento facial. O que eles vão fazer com bilhões e trilhões de faces, trilhões não, mas bilhões de faces no mundo que foram, né, mapeadas? Como você alimenta um algoritmo super poderoso? E como isso vai ser usado? Você está treinando esses sistemas e como isso vai ser revertido? Para qual uso isso está sendo feito? Porque se você mapear o músculo do seu rosto, do meu rosto, futuramente ele vai conseguir, o sistema vai ser inteligente o suficiente para predizer se eu estou bem, se eu estou triste, se eu estou de bom humor, e de acordo com as minhas reações e essas informações que são extras as que eu coloquei, que eu tenho conhecimento que eu disponibilizei na rede, ele vai me oferecer, se eu tiver de acordo com o meu tom de voz, de acordo com se eu estou digitando rápido ou devagar, tudo isso está sendo monitorado. E de acordo com o que ele entende, e ele está sendo treinado por, sei lá, um banco de dados infinito, pode-se dizer assim, ele vai saber qual produto me vender no momento certo. Só que eu não sei disso. Eu não sei que ele tem tamanho controle sobre a minha pessoa, sobre a minha personalidade e sobre a minha liberdade. Pode passar para o próximo, por favor? E aí, poxa, mas eu não estou entendendo o exemplo que você está querendo dar, assim, vamos lá. Pokémon GO. Eu acredito que a gente esteja numa turma aí um pouco mais jovem, talvez. Se você não conhece Pokémon GO, conversa aí com seu primo que tem uns 20, 15 anos, você vai saber. O que é? É um jogo de realidade aumentada, ou seja, você vai andando pela cidade e vai caçando os pokémons, certo? O objetivo o objetivo teórico seria tirar as pessoas de casa, tirar as pessoas da frente do videogame, que isso faz mal, sedentarismo. Pois então, a questão é o seguinte, na verdade, isso foi um grande projeto realizado pela Google. Um dos mesmos desenvolvedores do Google Earth, do Google Maps, fez o projeto. O projeto foi todo gestado dentro da Google.
a marca Pokémon, a marca de brinquedos, pouco tem a ver, eles só cederam a marca. Porque, a partir disso, eles conseguem fazer as pessoas saírem do mundo virtual e irem aos lugares que eles querem. Isso é uma forma de condução de milhões de pessoas para um objetivo financeiro capitalista. Ah, mas por que você está falando isso? Porque inúmeras empresas começaram a investir no Pokémon GO para que tenha Pokémons, para que tenha alguma vantagem dentro do jogo, dentro das suas próprias empresas, dentro de shoppings, dentro de lojas, dentro de Starbucks, dentro do McDonald's. Ah, mas, poxa, tudo bem, eu vou lá, eu estou jogando meu joguinho, eu estou feliz, tudo bem, mas a sua felicidade está gerando lucro para uma empresa e você está dando seus dados que você não faz a menor ideia para eles. E você está gerando lucro, e eles estão lucrando com os seus dados, e isso não foi pago para você. Então, isso é uma realidade hoje. A gente não está falando isso daqui a 50 anos, isso está acontecendo hoje. Passa para o próximo, por favor. Então, quando a gente fala de lei de proteção de dados, é algo muito complicado, porque a gente acha que tem o controle, e de fato é importantíssimo você ter uma lei de proteção de dados e você discutir isso, porque a gente tem que partir de algum lugar, de algum ponto, e a gente precisa seguir em frente e com essa discussão, porque isso não para aqui. Ah, mas tudo bem, mas um joguinho as pessoas vão lá e compram um McDonald's, compram um Big Mac, tá tudo certo. Gente, a gente não pode ser tão ingênuo. Eu também não quero ser aqui, falar, sou cavaleiro do apocalipse. Não, gente, eu acho que isso tem que ser discutido, isso tem que ser levado à discussão. Por quê? Porque se existe esse tipo de manipulação e de condução e de mudança de comportamento, a gente tem que entender que isso pode ser usado politicamente. Esse é o Guilherme Chaslot, que é um pesquisador do YouTube, ele foi ex-funcionário do YouTube, doutor em inteligência artificial. Próximo, por favor. E ele descobriu algo interessante, que ele descobriu que as redes de disseminação, existia uma grande rede de disseminação de ideias extremistas e de desinformação no YouTube. Por que isso está acontecendo? No próximo, por favor. Como funciona o algoritmo do YouTube? É mais ou menos isso que a gente falou. Ele quer manter o usuário entretido, ele quer que você fique dentro da plataforma o maior tempo possível. E para que isso aconteça, se você gosta, sei lá, de futebol, você vai ver cada vez jogos mais intensos, mais elementos cada vez mais viciantes, podemos dizer assim, e possivelmente conteúdos cada vez mais extremistas. Se você gosta de teorias da conspiração, talvez você vá começar a ver, tem o cara viu uma luzinha no céu, achou que era um disco voador. E a cada ciclo de recomendação, falando ciclo de recomendação, são aqueles videozinhos que ficam ali do lado do YouTube. Quando você tem o vídeo, você tem os vídeos recomendados. Esses vídeos recomendados significam 70% do tráfego do YouTube. Próximo, por favor. E o que ele descobriu? Como é a manipulação e qual é o uso político que pode ser feito disso? Eu acho que a Juliana vai entrar nesse caso mais de democracia e como isso ameaça a nossa democracia, a professora Juliana já vai falar. É que eles fizeram um estudo em 2018, durante a campanha eleitoral dos Estados Unidos, em que os vídeos recomendados apareciam 6 vezes mais vídeos favorecendo o Trump do que a Hillary Clinton. E tem todo um outro escândalo por trás que vai ser abordado mais para frente. Então, é um tipo de ferramenta que pode ser usada de muitas formas e que a gente não necessariamente está ciente do que está acontecendo. Entendeu? Por isso que é necessário a gente debater, a gente ter noção do que a gente está colocando na rede, principalmente do que a gente não está colocando na rede. Sabe? Porque eles podem conduzir a gente para pensar muitas coisas, inclusive o próximo, por favor. Pode passar, já falei isso aí. Inclusive que a Terra é plana. Possivelmente vocês já devem ter parado em algum lugar, esbarrado com essa teoria na internet. Próximo, por favor. E aí eu fui fuçar um pouquinho e eu descobri que 7% da população brasileira, esses dados são do Datafolha de 2019,
7% da população brasileira acredita que a Terra é plana. Isso significa que são 11 milhões de pessoas no Brasil que acreditam que a Terra é plana. Próximo, por favor. Eu fiquei bastante impressionado, porque eu achava que era um meme, essa questão de terra plana era um meme. Não, é um movimento, de fato. E essas pessoas que estão no YouTube, elas se consideram mais relevantes intelectualmente do que Newton, do que Copérnico, do que, sei lá, o Eratóstenes, que mediu a circunferência da Terra há 200 anos antes de Cristo. Entendeu? Então, o próximo, por favor. A questão que eu deixo aqui para a gente pensar, se a gente não sabe quais são os nossos dados, para onde nossos dados estão indo, se a gente está vendo que tem, sim, uma manipulação de acordo com os prazeres do mercado, e se eles conseguem convencer que a Terra é plana, 11 milhões de brasileiros, né? 11 milhões de brasileiros, 11 milhões de pessoas é muita gente. Sobre o que mais eles convencem a gente? De que forma a gente está sendo manipulado ou não? Nós estamos conectados e ligados a isso? Nós já paramos para pensar sobre isso, sobre os nossos dados, principalmente os dados que a gente não concede? E o que isso está acontecendo na nossa vida? É uma pergunta que eu deixo aí. Próximo, por favor. Muito obrigada, espero que vocês tenham gostado. Foi um prazer estar aqui. Muito obrigado, Camila. Juliana, a palavra é sua. Obrigada, professor Flávio. Só vou avisar vocês que eu estou com uma sinusite muito ruim, então se vocês me virem fungando durante a palestra, eu peço desculpas. Pode passar para a próxima. Então, tentando conectar um pouco o que o professor Flávio e a professora Camila trouxeram, eu trouxe aqui alguns exemplos de estratégia de marketing digital e linkando esses dois assuntos, né? Basicamente, toda essa coleta de dados que a gente tem que ter esse cuidado com a LGPD, ela vai alimentar também o envio de notícias falsas e outras coisas customizadas para as pessoas. Então, isso potencializa todo esse processo dos algoritmos que a Camila falou, né? Quando a gente entrega os nossos dados quando consumidor ou quando a gente coleta os dados dos nossos clientes de uma maneira que não esteja de acordo com a lei ou com as boas práticas, a gente contribui para esse processo. Porque, mas o dado do meu cliente não vai para nenhuma plataforma. Tudo bem, mas esse dado pode ser vazado se a gente não tomar o devido cuidado com eles, né? Como a Camila falou, eu deixei aqui algumas indicações para vocês pesquisarem alguns casos, como foi o do Cambridge Analytica, onde basicamente se usou um grande banco de dados de rede social cruzando com informações de localização e dados de banco de dados de marketing para se fazer anúncios muito focados para determinadas pessoas e com notícias falsas que foram criadas especificamente para aqueles públicos, muito no Reino Unido, mas também em outros países, e isso ainda está sendo, inclusive, avaliado na justiça, né? O vazamento desses dados que são coletados, não só eles expõem as pessoas, a gente tem visto recentemente várias notícias de vazamentos de dados, né, dos nossos dados, mas isso também aumenta, por exemplo, o número de golpe, porque se vaza o seu dado, assim, o seu nome, o seu CPF, o nome do seu pai, o nome da sua mãe, seu telefone, alguém pode ligar para você falando assim: olá, eu sou do banco, eu gostaria de confirmar os seus dados. Ah, ok, obrigada por confirmar. Eu vou te mandar um código, você confirma esse código para mim? Aí você confirma o código para a pessoa e acaba caindo num golpe de banco, de clonagem de WhatsApp, né? Tudo isso. Então, esses processos estão ligados. Pode passar para o próximo, por favor, professor. Então, enquanto profissionais de marketing,
a gente tem que se preocupar com algumas coisas quando a gente vai fazer essa comunicação ou coletar esses dados do nosso cliente, né? Como o professor Flávio já falou, isso tem a ver com marketing de permissão, de interrupção, e não só essa permissão do nosso cliente de dar acesso a esses dados, mas também o que a gente coleta via API, que são aquelas integrações para rede social, para a internet, né, para Google, etc., que significa Application Performance Interface, né, ou API, né, em português, que tem a ver com a geração de anúncio, tem a ver com essa compilação de dados para um CRM, como o professor Flávio já falou, de quais dados que a gente precisa ter do nosso cliente, como a gente usa esses dados, porque hoje em dia muito banco de dados é compartilhado entre as empresas, existe um mercado de compra e venda de bancos de dados, ou até bancos de dados compartilhados. Com a terceirização de serviços, existem várias empresas que têm serviços terceirizados de atendimento ao cliente, inclusive da parte de vendas, e se eles não têm o devido cuidado, você acaba prejudicando a privacidade do seu cliente e pode estar, inclusive, infringindo a LGPD. Vou dar um exemplo para vocês, eu fui tentar trocar de internet, né? Porque por conta da pandemia fica todo mundo usando a internet está ruim, liguei para uma operadora. No mesmo dia, eu recebi mensagem de WhatsApp de várias outras operadoras me oferecendo o mesmo serviço que eu fui buscar. Por quê? Porque o serviço de vendas e de atendimento ao cliente é terceirizado, os meus dados foram compartilhados sem o meu consentimento, e aí agora eu estou bloqueando e tenho que ir nesse serviço do Não Me Perturbe, que foi criado, se eu não me engano, por conta de uma lei, que serve para banco, serve para telecomunicação, onde você pode pedir para que essas empresas não te enviem marketing. Então, assim, como o professor Flávio falou, a gente sai de um local onde você tem uma relação de confiança com o seu cliente para chegar no momento onde você está bloqueando a comunicação, né? O seu cliente está bloqueando a comunicação com você justamente porque você não respeitou a privacidade dos dados dele. E, como eu falei, isso tem muito a ver com segurança digital. Como, né, profissionais de marketing, a gente trabalha muito com lista e com serviço de lista. MailChimp, or Mailing Service Provider, quem trabalha com assessoria de imprensa, com certeza já trabalhou com serviços como o do Comunix, do Maxpress. Quem é jornalista está cansada de receber milhões de e-mails de assessorias também, com todos esses dados. Todos esses são bancos de dados com os quais a gente trabalha, que eles têm que estar de acordo com as regras da LGPD e eles têm que ter uma segurança, né, para que a gente garanta que esses dados estão seguros. Ativa lá, né, a autenticação em 2 fatores que esses serviços oferecem, para que você garanta que o dado do seu cliente está seguro. Pode passar para o próximo. E aí, indo um pouco para o lado das fake news, que tem a ver, como eu já falei, com essa coleta de dados, esse processo de passar notícias customizadas, no seu negócio, você pode ter basicamente esses 3 tipos de relação com as notícias falsas. O seu negócio pode ser um alvo de uma notícia falsa, ele pode estar participando desse processo de validar uma notícia falsa ou de contaminar o seu negócio com notícias falsas, e ele pode estar ativamente divulgando uma notícia falsa. Próximo, por favor. Entrando nesse primeiro caso, eu trouxe aqui alguns exemplos de empresas que tiveram notícias falsas divulgadas sobre elas. Então, esse é um caso do Doritos, que se começou um boato na internet de que o Doritos ia lançar uma linha de salgadinho específico para mulheres, que ele era mais suave, né, ou mais agradável e cor-de-rosa, né? E os internautas começaram a criticar o Doritos, porque não tinha nada a ver você ter um biscoito específico para mulheres, etc. Isso era uma notícia falsa, a empresa nunca
quis fazer esse tipo de produto, esse tipo de divulgação. Mas demorou um tempo até que se pudesse reverter esse caso. A Coca-Cola com o rato dentro é, inclusive, lenda urbana. Quanta gente já não recebeu a foto do rato dentro da Coca-Cola, ou disse que tem um primo que já bebeu a Coca-Cola com rato, né? Antes da gente ter esse termo notícias falsas, a gente já tinha toda essa série de boatos que aconteciam, que rondavam até antes da gente ter a internet, né? E esses rumores e boatos podem virar fake news e podem virar campanhas de fake news contra marcas, empresas que ficam sendo repetidas, né? Elas podem vir de falhas de comunicação em que você está tentando passar uma mensagem para o seu cliente entende outra coisa, né? Elas também podem ser notícias antigas ou descontextualizadas. Em que sentido? Vamos dizer que a sua empresa lançou um produto ou ela foi alvo de um processo e você né, já superou esse problema, regularizou a situação, etc., mas continuam colocando ali a situação como se ela fosse corrente, né? Isso é uma espécie de notícia falsa, por isso que a gente tem que ficar de olho na data em que as notícias são publicadas para garantir que a gente não está vendo uma informação desatualizada, né? Uma notícia falsa, outro tipo de golpe, também podem ser aqueles cupons. Agora, na época da Páscoa, é super comum a gente receber ovo de tal chocolateria está em promoção, clique aqui, participe, que você vai receber um ovo de Páscoa gratuito. A gente tem que ficar de olho para ver se esse link não é falso e se isso não está acontecendo com a nossa empresa ou a nossa marca, né? E aí, enquanto negócio, eu sei que muitos de vocês são empreendedores, né? É sempre bom a gente ser cuidadoso com a presença digital, com a sua comunicação, ter um bom serviço de atendimento ao cliente. Você fala assim, mas eu sou uma empresa pequena, eu tenho 2 pessoas, eu faço um atendimento ao cliente muito, muito pequeno, assim. Seja atencioso. Hoje em dia, a maioria dos sites permite que você programe um robozinho bem básico, só para dar um olá, responderemos assim que possível. Coisas assim, porque isso ajuda a construir essa relação com o cliente que vai te ajudar a lidar com notícias falsas se isso acontecer com a sua empresa, né? Seja transparente, é sempre bom a gente contar as coisas que acontecem quando a gente precisa contar, mostrar exatamente as práticas e o que está fazendo e manter os seus canais atualizados para que justamente você possa passar rápido para uma situação dessa de notícia falsa, se for o caso. Pode passar para a próxima, professor. Sempre tomando cuidado com o efeito Streisand, que foi dado esse nome por conta da Barbra Streisand, que basicamente divulgaram uma foto aérea da casa dela num serviço aqueles serviços de stock photos, né, de fotos que você pode usar, e ela começou a processar o serviço de imagens para que tirassem aquela imagem. Só que ela fez isso de maneira tão pública e tão forte que a notícia dela estar processando um serviço de fotos levou a mais pessoas a acessarem o serviço de fotos e verem a imagem da casa dela que ela não queria mostrar, né? Como eu coloquei aí, foram mais de 420 mil pessoas que visitaram esse site, que não era um site muito acessado anteriormente. Então, para isso, a gente precisa monitorar a situação, avaliar o impacto e pensar as medidas que precisam ser feitas a curto prazo, né? Se é um baixo impacto que essa notícia vai ter, se ela é um alto impacto, se eu preciso pensar numa questão de longo prazo, porque a minha marca, o meu negócio vai estar sempre associado àquela questão. Então, tudo isso a gente precisa pensar. Isso, para quem trabalha com redes sociais, é isso que a gente pensa sempre que você tem um comentário, uma menção. Você tem que fazer essa avaliação para pensar em como você vai responder, sempre se baseando em princípios éticos, na transparência,
sendo de acordo com a lei, agora com a LGPD, isso pode ter alguma consequência também para a resposta de e-mails, etc. Né? A maior parte hoje das interações que a gente tem com a empresa já é gravada e fica disponibilizada. Mas com a LGPD isso se torna ainda mais importante. Pode passar para a próxima. Né? Dessa questão de validação, contaminação, isso também tem muito a ver, por exemplo, quando a gente faz um anúncio e esse anúncio vai parar num site de notícias falsas ou em algum vídeo ou algum local, e não só de notícias falsas, mas às vezes de mensagens ou produtos que não têm a ver com o seu negócio. Né? Então, por exemplo, você tem uma marca de produtos saudáveis, alimentação fitness, não sei o quê. Imagina se o seu produto está sendo exibido num vídeo sobre McDonald's, sobre hambúrguer, sobre essas questões. Pode não ter a ver com o que você quer que os seus seguidores e os seus clientes tenham essa imagem de você, né? Do ponto de vista de notícias falsas, a gente hoje já começa a ter um movimento de responsabilização das empresas por esses anúncios, como aqui no Brasil e também nos Estados Unidos você tem o movimento dos Sleeping Giants, de marcar, né, os perfis e as empresas que estão fazendo anúncios em sites de notícias falsas. Assim, estão fazendo anúncio porque o anúncio aparece lá, tá, gente? Não necessariamente a empresa pediu para colocar o anúncio dela lá, né? Mas para isso a gente precisa bloquear os canais, bloquear temas que não se alinhem com o nosso negócio, para garantir que você não tenha um anúncio seu aparecendo num local que você não quer. E também, do outro lado, se o seu site tem espaço para aparecer anúncio, que você não está ali promovendo uma coisa que você não quer. Né? Eu, por exemplo, acho meio absurdo vários sites de notícias que você chega no final da notícia, tá cheio de link para notícia falsa ali embaixo, porque é o anúncio que foi promovido para estar ali, né? Então, a gente tem que ter esses cuidados e já estão começando a vir pesquisas como essa que eu citei na apresentação, que mostram que se você tem a sua marca associada a um site de notícias falsas, isso ao longo do tempo diminui a confiança do consumidor no seu produto, no seu negócio. E quanto mais o nosso dado é desprotegido, e isso é também o dado da sua empresa, quanto mais você deixa esses dados à mostra, mais fácil de você ter essa associação indevida. Pode passar para o próximo. Por fim, se a sua empresa está divulgando notícia falsa, seja propositalmente ou não, né, você pode estar fazendo isso para gerar engajamento, porque hoje em dia muitas empresas, muitos negócios, muitas pessoas buscam apenas um engajamento sem ter um qualificador desse engajamento. É esse o tipo de engajamento que eu quero que os meus clientes tenham com a minha marca? Só que esse engajamento de notícia falsa, ele normalmente é transitório, porque você vai ter um boom ali naquele momento e depois ele pode cair. Como eu falei, isso pode gerar uma perda de credibilidade, de confiança, e hoje em dia pode gerar, inclusive, responsabilização judicial, como a gente já começa a ter propostas de lei de fake news, e também outras situações. Por exemplo, isso está acontecendo mais até nos Estados Unidos que aqui, mas você teve várias marcas que fazem suplementos naturais, etc., que você teve consultores dizendo que esse tipo de produto curava Covid ou prevenia da Covid. Eles estão sendo, hoje em dia, responsabilizados judicialmente por propaganda enganosa, por dano à saúde pública. Então, a gente tem que tomar cuidado para não gerar também um processo judicial, né? Hoje em dia, onde você tem influencer, blogueirinha, blogueirinho, todo mundo é o seu negócio,
divulgar essa notícia falsa pode também afetar o seu branding, o seu comportamento pode afetar o seu branding, né? É aquela coisa, se você é eu estou trazendo esse exemplo muito da alimentação saudável, etc., porque é um dos que mais tem, né? Mas se você faz tudo isso e você não tem uma conduta ou não mostra isso direito, isso pode gerar, sim, um impacto no seu branding. Então, é possível tentar separar o seu perfil pessoal do seu profissional. Isso não é muito possível, né? Nem sempre. Então, tem que tomar cuidado, porque a gente tem que ter a postura que a gente quer que seja visto, né? E, por fim, é normal, a gente sempre acaba, às vezes, sempre não, né? Mas às vezes a gente compartilha alguma coisa que não checou direito, tudo bem? Peça desculpas, corrija a informação. E aqui eu estou falando para o seu negócio, mas de uma maneira geral, né? Só para fechar, puxando de volta ali para a parte do algoritmo, que a Camila e o professor Flávio falaram, quem nunca compartilhou na sua rede social aquela notícia do arrumei o meu feed, agora eu vejo a publicação dos meus amigos, não sei o quê. Aquilo dali, gente, é uma notícia falsa, é um boato que está rolando pelo menos desde 2015, que ele tem a ver justamente com o algoritmo da sua rede social, que você postar aquilo dali não vai corrigir o que aparece para você. Mas a gente olha, só esse ano eu já vi umas 3 vezes no feed das pessoas que eu conheço esse tipo de coisa rolando. Então, a gente tem que ter cuidado. Postou? Corrige a informação, pede desculpa, que sempre vai ser uma forma, né, de você também manter essa relação de confiança com o seu cliente. Próximo, que eu acho que é o último. Isso, é só essa biografia que eu deixei aqui. Ainda existe muito pouca pesquisa, até para quem quiser fazer continuar aí a sua pesquisa nessa linha. Tem muita pouca pesquisa sobre notícia falsa e negócios. Então, essas foram algumas das poucas bibliografias que eu achei. Então, fica aí a dica para quem quiser seguir uma carreira mais nessa pesquisa entre desinformação, notícia falsa e negócios, tem aí um bom campo para ser preenchido. Obrigada, Juliana. Muito obrigado, Camila. Eu não sei, até peço desculpa, estou batendo muita panela aqui em São Paulo, então não sei se vai sair no ruído. Aqui está acabando aqui o meu prédio, parece que vai cair. Está escutando? Estou escutando. Então, eu mandei uma mensagem, não vi, eu não sei quanto tempo a gente... o professor Celso, a gente está mais... a gente acho que tem mais um tempinho. Eu acho que nós três podemos colocar aqui algumas questões entre nós, né? E depois eu vi, muito obrigado, tem várias contribuições no chat, né? Ratificando muito isso. E eu tenho uma pergunta para vocês duas, mas antes eu só queria fazer um comentário, que é assim, essa questão do compartilhamento, do uso do dado, ela não é só para o mal, né? Ela também é para o bem. E ela já é antiga, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, certamente na década de 90, que eu estava envolvido com ele, já tinha, mas eu não sei se começou antes, o Correio tinha um serviço que era o seguinte: você se mudou, você ia no Correio e dizia o seguinte: olha, eu me mudei para tal lugar. E aí todas as cartas que chegavam no Correio para o seu endereço anterior, ele mandava para você. As empresas, e eu mesmo já fiz vários serviços, não de compra, né? Até esse termo não é o melhor termo, a gente aluga listas. Eu já aluguei listas para fazer operações de marketing direto
em diferentes negócios, principalmente na área financeira, mas já fiz na área imobiliária também. E é um negócio sério, se costuma colocar nessas listas o que a gente chama de seed name, que é uma pessoa que você conhece e vamos dizer assim, o filé mignon daquela lista. E você manda para aquela pessoa que alugou a tua lista. Muito provavelmente, essa pessoa vai entrar em contato. E aí ela entrou em contato, mas foi combinado? Foi no tempo que eu acordei? Então, assim, tem várias ações também de troca de listas para você enriquecer a sua base de dados, né? Então, em grandes empresas, você faz isso. Você pega sua base de dados, cruza com uma outra lista, por exemplo, para enriquecer telefone, e muito disso que a Camila falou dos algoritmos, muitas vezes a gente cria perfis. Você segmenta um pedaço do seu banco de dados e extrapola para os outros que não te deram aquela informação. Muitas vezes você compra, você aluga ou usa informações de outros para traçar perfis psicográficos dos seus clientes. Então, eu quis colocar isso para dizer o seguinte: nem sempre é para o mal, né? Tem para o bem também. E a pergunta que eu queria fazer para as duas, né, é o seguinte, até porque eu tive uma situação numa rede de colegas, que são colegas de mestrado, né? Todos ali são pelo menos mestres, tem vários doutores. E aí alguém divulgou um vídeo com alguém dando uma opinião, nesse caso, sobre a cloroquina, e com várias informações lá e coisa e tal. E é uma pessoa que defende muito isso, embora seja foi meu colega de mestrado, tem uma carreira brilhante, está no governo, e depois fez doutorado, etc. E aí eu respondi para ele, é isso que eu queria colocar. Eu imagino que, por exemplo, essa pessoa no íntimo, ela tem meios para avaliar e dizer o seguinte: olha, não tem comprovação dessa informação, né? Então eu respondi para ele o seguinte, falei: olha, isso daí aqui devem ter estudantes que já foram meus alunos, já tiveram nas minhas classes, que é o que a gente chama em plano de negócio de diagnóstico ingênuo, que era alguém de, olha, eu tomei cloroquina e fiquei bom. Aí eu disse o seguinte: tá bem, tudo bem, não há problema nenhum disso. Milhares de pessoas devem ter feito isso. A questão é qual é a relevância disso. Estudo científico, você tem amostra, tem testes controlados. Quando você publica o seu estudo, você coloca quais são as restrições, né? Quais são as limitações das suas conclusões. Então, a minha pergunta, eu até tinha pensado em fazer essa pergunta na questão da Terra plana, né? Assim, eu sei que a Terra não é plana, mas eu vou numa grande planície, faço uma mensuração e posto um vídeo. Olha aqui, a Terra é plana. Tá vendo? Fiz aqui. Eu sei que não é, mas eu posto isso. Aquilo não é mentira, no absoluto, é verdade. Lá, né? Aquela planície realmente é plana. Mas daí a eu extrapolar que a Terra é plana, e aí eu divulgo isso com esse pano de fundo. Isso é fake news? Para as duas. Posso começar? Porque isso aí é bem perto do que eu estou estudando. A Juliana falou, olha, se vocês quiserem estudar sobre fake news, é bem o que eu estou começando aí. Eu acho que o fenômeno da Terra plana, na verdade, envolve outros fatores, além do que você achar que, nossa, que pessoa idiota, ela acredita que a Terra é plana. A pessoa não nasce, num belo dia bate a cabeça e acha que a Terra é plana. Existe um ambiente digital, virtual, que essa pessoa frequenta, que tem outras pessoas reverberando isso. E você não entra nesse círculo, nessa bolha, vamos dizer assim, porque todos nós vivemos em bolhas digitais, você não entra nisso de um dia para o outro. Você vai entrando, e isso tem a ver com os algoritmos, como é que isso vai... você vai entrando nessa esfera, né? Como é que o algoritmo está vendo que você está indo, você gosta desse tema, e ele vai te oferecer mais sobre esse tema. Você vai teoria da conspiração, você vai de voador até você chegar na Terra plana. E quando você chega lá, tem vários, você não é a única pessoa que chegou, né? Alguém está produzindo esse conteúdo, alguém quer que você acredite nisso, por engajamento, como a Juliana falou, por uma série de outras coisas. Então, a sua rede de reverberação
está te falando que a Terra é plana, que olha como nós somos inteligentes. Nós sabemos que a Terra é plana e as outras pessoas não sabem. Nós precisamos espalhar isso para o mundo inteiro, né? Para todo o disco. E tem essa questão de você pertencer a um grupo. Então, eu acho que tal qual como a Terra plana, talvez a cloroquina vá por aí também, porque eu tomei a cloroquina, ivermectina, independente de ter comprovação científica ou não, eu fiquei bem, pô, mas você tinha boa saúde, você não é idoso, você não sabe, se você tomasse cloroquina, comesse feijão ou usasse a camisa do Botafogo, você ia se curar, entendeu? Então, tanto faz. E a questão é essa reverberação e tem a ver com o algoritmo, essa questão de grupo, que todos os seres humanos são seres sociais, né? E isso nas redes sociais, isso extrapola para a vida real, isso acaba se tornando uma sensação de grupo, que nós temos a verdade e os outros não têm. Essa é a minha visão primária, rasa, é uma primeira avaliação que vem muita coisa depois. Eu acho que tem um processo aí, só complementando, que é justamente essa coisa do viés de confirmação, né? Se você está num grupo onde você não tem contraditório, onde sempre a sua visão é fortalecida, e a gente hoje, a gente vive numa cultura onde cada vez menos o embate ou a discussão é bem visto, né? Até mesmo na academia, né? Onde a gente busca, de certa forma, um consenso. Então, e como a Camila falou, se você está num algoritmo, no mesmo grupo, numa mesma bolha, onde a sua visão é sempre reforçada e aprovada, isso vai gerando também um processo que quando alguém nega aquilo, a pessoa tem muita dificuldade de acreditar. Tem um documentário sobre a Terra plana no Netflix que é muito bom e que mostra um pouco isso. Porque também, e acho que esse é o caso da Terra plana, mas acho que se aplica a outros processos também, a gente tem muito dado, muita informação disponível na internet. E as pessoas vão atrás dessas informações e fazem isso que o professor Flávio falou. Você vai lá numa campina e você olha e fala, não, mas a Terra é plana, eu não vejo a curva. Porque a pessoa não foi atrás das outras informações porque ela está sempre ali naquele ambiente. E, às vezes, as informações disponíveis na internet nem sempre têm a qualidade que a gente gostaria. Por isso que a gente precisa sempre checar as fontes, averiguar se aquilo dali realmente está correto ou não. Existe também uma diferença entre o que é opinião, o que é fato, até mesmo pesquisa científica. A gente tem diferentes níveis de pesquisa científica. Você tem pesquisas científicas que estão no início, outras que estão mais avançadas, tem os desenhos de pesquisa que são melhores ou piores para determinar, por exemplo, a eficácia de medicamento. E hoje, se você procurar... hoje em dia, se você procurar qualquer remédio dizendo que ele serve para qualquer coisa, muito provavelmente você vai ter um estudo mostrando que talvez, pode ser que ele sirva, né? Mas pode ser também que ele não sirva. Tem coisas que a gente precisa saber dosar, né? E como a maior parte das pessoas não entende também o processo científico porque não teve educação para aprendê-lo, né? A pessoa não sabe diferenciar se é uma pesquisa que está no início, que está no meio, que está no final, né? Então, eu acho que tem algumas dessas questões, né? E aí, só para fazer um comentário sobre o que você falou, professor Flávio, de nem sempre ser essa coisa de dado, nem sempre ser para o ruim, ela às vezes ser para o bom, com certeza. E pesquisa é um bom exemplo disso, né? Da mesma forma que o Big Data pode ser weaponized, né? Como a Camila falou, pode virar um algoritmo de destruição em massa,
O Big Data também permite, por exemplo, você identificar locais de trânsito onde você precisa de uma nova rua, pode ajudar a identificar pessoas que têm... Pode ajudar a identificar, por exemplo, pandemias, né? Já tem alguns estudos que mostram que você consegue identificar outbreak, né? Ou assim, um surto de gripe antes dos médicos identificarem, porque as pessoas começam a colocar no Twitter: ai, tô resfriada, tô gripada, tô com isso. Então, inclusive, identificação no termômetro, né? Teve uma companhia vendedora de termômetro nos Estados Unidos, que é um termômetro digital, mas ele tem um chip que joga num site. Então, essa companhia, inclusive, ela passou a se servir como um elemento de monitoramento do Covid, porque tinha muito mais gente com febre. Então, assim, o cara sabe a febre, a temperatura das pessoas dinamicamente. Isso. Agora, uma dificuldade, eu acho que o ponto crucial disso é exatamente o que o professor Flávio começou falando. É a questão do seu consentimento, da sua permissão. Quando a gente baixa o computador, não aparece lá, você quer mandar os seus dados para ajudar a melhorar o funcionamento do software, né? Então, se der algum problema, isso vai ser mandado para a companhia. Se a gente diz que o nosso dado pode ser usado, né? Beleza, você deu essa permissão. Agora, se a gente não sabe que pode dar permissão, se a gente não dá permissão e esse dado é usado dessa mesma maneira, né? Ou se a gente nem sabe que esse dado está sendo coletado, essa privacidade, esse consentimento, ele é interrompido. E tem uma pergunta aqui no chat que eu estou vendo justamente de educação e alfabetização digital, e eu acho que esse é um ponto crucial. A gente não tem educação, e assim, gente, por um lado é muito novo. Eu e a Camila, quando a gente fez faculdade, nós fizemos um dos primeiros jornais laboratórios digital de faculdade de jornalismo. Não tinha Twitter quando eu fiz faculdade, que assim, apesar de eu ter essa cara de novinha, eu não sou tão novinha, mas não... tem mais de 10 anos que eu me formei e não tinha Twitter. Então, assim, o mundo mudou muito rápido, mas a gente precisa de estratégias também tão rápidas para educar as pessoas, porque a gente só vai atrás desse consentimento e de brigar pela nossa privacidade se a gente souber que precisa fazer isso. Ju, bom, muito obrigado a vocês duas. Desculpe, Camila. Só fazer um comentário. Só porque, assim, em 2006, quando a gente entrou na faculdade, eu e o Juliano somos aí contemporâneas, aí não tinha nem iPhone. O iPhone foi lançado em 2007. Só um dado aí. Tá certo. A gente, primeiro, assim, muito obrigado. A gente está com mais de 80 pessoas e já passamos nosso tempo um pouco. E eu queria dar a palavra, eu vi aqui, a Tatiana Barbosa participou intensamente do nosso chat. Então, eu queria, se a Tatiana quiser, por favor, que ela abra o microfone para a gente poder encerrar. Eu acho que esse evento foi maravilhoso. Eu agradeço as duas e todas as pessoas que contribuíram conosco. Mas, se a Tatiana se animar, ela fez várias colocações que ela dirige uma pergunta mais específica a uma pessoa, a um dos palestrantes ou aos três. Não sei, Tatiana, se você estiver tímida, não precisa colocar nada. Você já contribuiu bastante com a gente aqui no chat. Olá, boa noite. Boa noite, Tatiana. É um prazer poder falar com vocês. Estou muito feliz. São assuntos que me interessam, então acho que por isso a participação. São assuntos que estão no momento, na verdade, né? A gente, a todo tempo, fala disso de fake news, principalmente nesse momento de pandemia. A gente fala da nossa proteção de dados, porque recentemente tiveram casos de CPFs que foram disseminados. Então, assim, a gente fala muito dessas questões. Então, são assuntos que me interessam bastante. Eu fiz pergunta para ambas as convidadas. E para Camila, eu posso chamar de senhora, de você, Camila, Juliana? Posso ficar à vontade? Por favor, me chama de você. Senhora não dá, não. Senhora não dá, não. Você.
Tá bom. Então, para Camila, a pergunta que eu tinha feito, né, que na verdade eu fiz uma afirmação e depois eu perguntei, que eu acredito que essas informações que são disseminadas para criar dúvida nas pessoas e fazem com que as pessoas duvidem da ciência, que potencializam quando tem alguém no poder que dissemina isso. Seja uma pessoa importante ou influente ou alguém no poder, quando essa pessoa faz isso, acho que isso embasa mais as pessoas a acreditarem. E aí a minha pergunta você acredita que essas pessoas importantes e influentes que passam esse tipo de informação que contradizem a ciência ou informações já estudadas e já comprovadas, ajudam a disseminar essas informações falsas? Eu acho que sem dúvida, né? Eu acho que a gente está vivendo esse momento, né? Não só aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos, em outros países, são figuras de poder que, para se estabelecer, para fixar a sua narrativa e a sua marca no poder, na liderança de um país ou de uma comunidade, soltam esses impropérios, eu posso dizer isso, que são narrativas completamente diversas e difusas, para alcançar um objetivo. Eles têm um objetivo, claro, com isso, né? Então, existe um objetivo político por trás disso. Ele não está falando que é cloroquina, ou que vai construir um muro, ou que seja lá o que for. Ele tem um objetivo muito claro com aquilo, que é ter uma base de seguidores e pessoas que o seguem cegamente. Só que isso foi construído muitas vezes, como no caso do Trump, como no caso do Bolsonaro, como outras pessoas, pelas redes sociais. Essas narrativas foram construídas nas redes sociais, na internet, e precisa de um líder, precisa de uma voz, né? E esses fenômenos acontecem em vários países, então eu não acho que seja uma coisa que a gente vai parar de ver por enquanto. Assim. Enquanto a gente não debater, a gente não entender a internet, porque tem muita coisa que a gente não entende enquanto fenômeno social da internet, enquanto fenômeno político, e como isso ameaça a nossa democracia, porque ameaça de fato, extrapola, como eu falei, a rede social, é perigoso. Mas existe, claro, um plano de poder, um plano de liderança e de se permanecer no poder. Quando você tem uma narrativa contra a ciência, porque a ciência é um poder social. Ciência, você tem o OMS, você tem a academia, você se coloca como um poder a mais, você é maior que a ciência, eu sou maior que a OMS, a minha palavra vale mais que a OMS. Então você é uma estratégia de você se colocar politicamente acima. Eu sou superior, a minha palavra vale mais. É uma leitura que é possível fazer. Muito obrigada. Só complementando, por exemplo, a gente fala bem rapidinho. Além de pandemia, tem se falado de infodemia, por conta da quantidade de notícias falsas e de desinformação que tem rolado pelo mundo todo. E isso é um fenômeno que está acontecendo agora, porque a gente tem a Covid, mas isso acontece em outros momentos, em menores escalas também, onde você tem essa movimentação de notícia falsa que acontece em torno de um tema ou de outro, que às vezes surgem como coisas inocentes, né? Ou problemas de comunicação que alguém entendeu errado, ou que surgem de projetos e de intencionalidade, né? E a resposta do como lidar com isso, que foram algumas das perguntas do chat, na minha opinião, se passa muito por educação midiática, de que as pessoas aprendam a ler, e não assim, não ler só alfabetização, entender o que você está lendo, mas entender ali o processo de produção daquela notícia, daquele post, de anúncio, tudo isso para que a pessoa saiba entender o que está acontecendo no mundo e possa ir atrás de entender melhor, não passar a notícia falsa para frente, tudo isso. E a gente, enquanto cidadão, enquanto pessoa, tem um papel nisso também, de checar o que a gente recebe antes de passar para frente. Gente, vocês não têm ideia do poder que isso tem, de uma pessoa só olhar lá, pô,
isso aqui é notícia falsa, não vou passar para frente. Recebeu no grupo? Responde no grupo, fala, olha, gente, isso aqui não é legal, tá aqui o link que mostra que isso é falso, que não é. A gente consegue ter um impacto também nas nossas bolhas e nos nossos grupos, tendo essa postura também. Juliana, você até falou uma coisa que era até minha pergunta sobre a questão de como diminuir essa questão, porque acabar as fake news é muito difícil. Então, é a questão de diminuir. Acho que até você já me respondeu, que é como que a gente faz para diminuir, porque assim, às vezes mesmo a pessoa falando a verdade, sendo transparente, explicando, ainda assim as pessoas preferem não acreditar. E aí, essa foi a minha pergunta, como que a gente faz para que as pessoas acreditem, para que diminua essa onda, porque é complicado. Olha, eu já debati, eu já discuti com várias pessoas, mesmo apontando fatos, e as pessoas não querem acreditar, e aí assim, eu fico, gente, mas como? Como? Bom, pessoal, muito obrigado. Professor Leonardo, por favor. Primeiro, falar que eu estou embevecido. Né? Nós estamos aí há um ano realizando eventos virtuais e eu acho que essa me deixou assim nas nuvens. Né? O que o senhor, a Camila e a Juliana trouxeram é assim de uma riqueza, profundidade e permite uma reflexão sem igual. Quando a Tatiana agora e a Juliana debatiam, falando que a gente não vai acabar com as fake news nunca, é claro que não vamos, né? Porque quando a gente... Aliás, eu queria recomendar 3 livros também. Né? Um deles é o Sapiens, tá? Do Yuval Harari. Tá? Nós vamos entender ali, na história do surgimento da nossa sociedade, que a mentira ela passou a ser a palavra de poder, né, para exatamente constituição de grupos. Né? A mentira, né, e que acaba levando também as religiões, elas constituíram a base para essas divisões irracionais, para essas heurísticas, essas ancoragens que as pessoas buscam em nome de alguma coisa que para muitos é irracional. Né? A questão da Terra plana, por exemplo. Tá? Então, quando a gente lê Homo Sapiens, a gente entende muito das nossas origens, dos nossos antepassados. E por que é que nós temos no DNA essa fome por poder, por vaidade, disputas, né, divisões, preto ou branco, homem, mulher, Corinthians ou Flamengo, democratas ou republicanos, né? Enfim, isso é imanente, é da sociedade. Né? O Ortega y Gasset dizia que a gente precisa entender o que é que está nas nossas circunstâncias, o homem e as suas circunstâncias, o que nos cerca. E quando a gente entende isso, a gente não é que a gente aceite ou vai achar isso normal e aceitar passivamente isso, mas a gente começa também a ter uma certa empatia para tentar ajudar quem permite ser ajudado. Né? Tem uma frase atribuída a Mark Twain que é mais fácil você enganar uma pessoa do que convencê-la de que ela está enganada. Né? Ela aceita o engano e depois ela não quer mais largar aquilo. Né? O outro livro, que é Como Morrem as Democracias. Tá? Esse também é um livro que vai muito na linha dessa questão das fake news. Porque o que acontece? Olha lá, como as democracias morrem, exatamente. Vai muito na linha, porque o que a gente ganhou agora, com essa questão da tecnologia atual, né, que tecnologia sempre houve também, né? Cada tempo tem a sua tecnologia. Com a tecnologia de hoje, o que está havendo é que a gente consegue fazer uma mentira propagar num ritmo assim aritmético, né? Exponencial. Né? E a mentira vai embora. Você tem um trabalho muito grande para mostrar que aquilo não é verdadeiro e tentar convencer as pessoas do contrário. Né? Então, esse livro ajuda também muito nessa questão, porque a gente vive e quer continuar vivendo em democracias, aceitando os limites da democracia também. Né? E o outro é a hipermodernidade, do Gilles Lipovetsky. Né? O livro do Gilles Lipovetsky, acho que do Sebastian Charles também, eu trouxe os dois já no Brasil, em um congresso, eles mostram também das dificuldades dessa sociedade que ela é voltada para o hiperconsumo. Né? Ela consome instantaneamente tudo sem qualquer criticismo, né? Sem criticidade. Né? E consome. Então, nós temos uma sociedade muito complexa, muito mais complexa do que antigamente.
Agora, as mentiras propagam, né? Como é que Hitler foi eleito? Né? Foi democraticamente eleito. As pessoas aceitaram aquela fake news de Adolf Hitler. Né? Passados 60, 70 anos, está aí a Volkswagen, né? A BMW pedindo desculpas, né? Porque até essas grandes, sem pensar que foram pessoas do baixo clero que aderiram. Não é verdade, não. Né? Grandes empresários aderiram ao nazismo, ao Terceiro Reich. Né? Então, veja, isso não é novo. A novidade é que a tecnologia ela leva a mentira de uma forma diferente. Tá? Então, são os três livros que eu indico aí para quem quer se aprofundar, além desse que eu já comprei, viu? Eu entrei aqui e já comprei o livro que foi indicado A Era do Capitalismo de Vigilância, né? Da Shoshana Zuboff. Eu já comprei. Então, queria agradecer muito aí, professor Flávio. Eu vi também na hora que... não é fácil. Mas para quem está também em pandemia, estou aqui, né, confinado, né? Nada mal. Quase não trabalho, né? Só umas 42 horas por dia. Nossa Senhora. Não, mas, pô, eu consegui tempo até para rever a saga toda do Star Wars, pô. Então, por que eu não vou ler? Adorei! E olha só, o Star Wars também, o que é? A briga do bem com o mal. Né? Isso permeia a nossa sociedade. É sempre isso, a briga do bem contra o mal. Tá? O que a gente torce é para que a gente tenha no planeta sempre mais pessoas de bem do que do mal, mas nunca será uma sociedade pacificada. Isso não será. Você falou do Noah Harari, né? Ele usa também a fofoca. A fofoca, exatamente. Exatamente, a fofoca. Olha, muito obrigado a Camila, Juliana, professor, muito obrigado, tá? Pela sua ajuda aí em trazer para a universidade essa discussão. Muito obrigado a todos, boa noite e parabéns aos palestrantes aí, Juliana e Camila. Muito obrigado por estarem aqui com a gente. Tchau, tchau, boa noite. Obrigada pela oportunidade, boa noite a todos. Boa noite, me convidem sempre, eu adorei. Um beijo. Tchau, gente.